Olá, 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 tudo bem? Com vocês, estudantes da Palavra de Deus. Meu nome é Josué, mais uma vez aqui no canal Teologia Sem Censura. Eu vou tratar de um tema é, bem complicado, meio chatinho de se tratar, mas vamos lá. Teologia sem censura, então vamos sem censura, né? Vamos falar do assunto. E acabei pensando nesse tema porque hoje eu estava resolvendo algumas coisas hoje e uma pessoa me fez uma pergunta. Ela perguntou para mim, viu, por que você parou de dirigir igreja? E aí eu expliquei a situação para ela, para essa pessoa, o porquê eu tinha parado de dirigir uma congregação. Para quem não sabe, eu fui aí dirigente de congregação, eu presidi um povo, pessoas, igreja, durante aí um bom tempo. Foi duas congregações, dirigi 7 anos uma congregação e fiquei durante 6 meses em uma outra, em um bairro, e depois fui para o outro bairro. E aí veio esse tema na minha mente, e o tema de hoje vai ser quem preside, pastor, padre, líder religioso, quem preside deve receber salário. E aí eu expliquei para essa pessoa por que eu parei de dirigir congregação. Ainda tem algumas pessoas ainda que até me tratam de uma forma, não vou falar preconceituosa, não, de uma forma muito estranha. E eu acredito que me trata de uma forma estranha, como se eu não fosse mais cristão, porque não conhece o assunto a fundo. Escutaram um lado, uma parte, e não escutaram a minha parte. Por isso que acabam me tratando mal. E eu parei mesmo de dirigir congregação porque eu não recebia salário. É isso mesmo que você ouviu. Parei de dirigir congregação porque eu não recebia salário. Eu dirigi uma congregação em um bairro aqui de uma instituição religiosa durante 7 anos. E eu não recebia nenhum real para fazer isso. Fui 7 anos dirigindo uma congregação sem receber um real. Não recebia um real. Não recebia e ainda eu pegava parte do meu pagamento, do que eu recebia, para bancar os meus custos para poder ir até essa congregação, para poder ali ensinar a palavra de Deus. E ainda com o meu dinheiro, com o meu salário do meu trabalho, eu trabalhava em um sítio, eu era como se fosse um handler, eu preparava cachorro para exposição, e o meu salário era pouco, mas mesmo assim eu pegava uma porção, um pouquinho do meu salário, que era pouco, e ainda utilizava para combustível, para fazer várias coisas para poder pregar o evangelho, fazer visita, fazia muita visita nos finais de semanas, porque eu acreditava que se era para fazer, tinha que fazer direito. Então fiz visita aí meia-noite na casa das pessoas porque me chamaram por causa da situação, do momento. Final de semana eu visitava bastante. Quem me conhece, quem viveu comigo durante esse período sabe como eu agia, como eu queria fazer as coisas. Eu tentava estar o mais ativo possível, o mais envolvido possível com as coisas ali da congregação que eu dirigia, que fazia parte de uma instituição religiosa bem conhecida. Mas chegou um ponto, depois desses 7 anos, eu precisei trocar de trabalho, porque fiquei 7 anos trabalhando no mesmo emprego também. Quando eu saí, a gente fica meio desnorteado, sem direção. E acabei trabalhando em um emprego onde eu não conseguia trabalhar e dirigir igreja. E aí acabei me afastando por um período curto,
E aí só que ainda sabe, quando você se envolve com isso, é difícil você ficar longe, principalmente do ensinamento da palavra de Deus. Quando me colocaram em uma outra congregação para dirigir, essa congregação era um pouco mais distante, mais afastada da minha casa. E nesse mesmo período ainda, eu tinha acabado de perder o meu pai. Isso aí foi em 2014. Então foi um período bem turbulento, bem complicado. Eu acabei depois ainda ficando desempregado. E a vida de um dirigente de congregação é uma vida, para aquele que faz as coisas direito, que quer se envolver nas coisas, é uma vida de muito trabalho. Você ali atendendo pessoas, você ensinando. Quando você quer ensinar corretamente a Bíblia, você precisa tirar tempo para estudar a Bíblia, precisa tirar tempo para levar um conteúdo bom para quem está aprendendo, para as pessoas não ouvirem qualquer coisa. Antes de dar sequência no que eu estou falando, eu vou ler aqui 1 Coríntios 9, e vou começar aqui do versículo 12. Se outros participam deste poder sobre vós, por que não? Mas justamente nós, é uma pergunta, mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E aqui está falando do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo falando do Antigo Testamento, mas ele usou aqui como exemplo. E ele não fazia uso disso, a vida dele era uma vida bem diferente do que a vida do apóstolo Pedro, que tinha uma família para cuidar. Mas ele aqui, o apóstolo Paulo, ele enfatiza e deixa claro que quem trabalha tem que receber. Não sabeis vós que administram o que é sagrado, e já li isso aqui e tal. 14. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Não estou falando as pessoas saem pregando aí, uma vez aqui, outra vez, não. Hoje estou tentando retratar aquele que se envolve nesse trabalho, preside uma pastoreia, uma congregação e ali se envolve com isso. É isso que estou falando. Aí depois, se você quiser ler Gálatas 6,6, você pode ler Gálatas 6,6, Lucas 10:7 e Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 10 e versículo 10. Então, todos essas bases bíblicas, esses fundamentos bíblicos que estou passando para você, vai falar sobre o trabalhador deve receber o seu salário. Uma delas fala, quando o boi está a debulhar, a trabalhar, você não pode fechar a boca dele, ele também tem que comer. Então eu sou totalmente a favor, porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, também é a favor de que todo o que preside receba salário, receba do trabalho. Jesus era a favor disso. Então não tem discussão. Eu não quero nem saber o que o protestantismo acha ou o catolicismo acha. Eu quero me embasar no que está aqui na Bíblia Sagrada, e a Bíblia Sagrada é a favor. Então aí eu fui trabalhando, só que chega um período que comecei a tirar muito dinheiro do meu salário, que não era muito, já era pouco, para estar me deslocando. Até chegar um ponto que eu cheguei ao líder geral onde eu dirigia essa instituição e primeiramente pedi para ele uma ajuda de custo para combustível, porque eu já tinha ali a parcela do carro para pagar, 600 de parcela, 400 de terreno e família, e ainda estava tirando dinheiro ainda para combustível. E graças a Deus ainda tive essa ajudinha de custo aí para combustível. Eu tentava me regrar nisso para não gastar demais. E aí fui tocando, dirigindo, tal, trabalhando, me envolvendo, e quem me conhece sabe o quanto eu me envolvia nisso aí, em visita, em evangelismo, escola bíblica dominical, oração, chegava cedo para orar. Por isso que eu acredito que aquele que se envolve nesse trabalho vai ter muito pouco tempo para si. Eu falo que o que se envolve mesmo, é o que faz de qualquer maneira, o que faz decentemente. E quanto mais
faz, pode ter certeza que mais trabalho vai ter para fazer. Quem se envolve com as coisas de Deus, é impressionante que mais trabalho vai aparecendo, porque você vai conhecendo mais pessoas, mais problemas, e aí vem problemas de tudo quanto é ordem para você estar orientando com a Bíblia, de uma maneira psicológica. Vamos dar sequência aqui. Pastor, você não visitou minha casa, você não foi lá, tanta cobrança da liderança acima de você e cobrança também ali dos membros e principalmente dos novos que precisam de uma certa atenção. E para quem se preocupa em levar um conhecimento bom, conhecimento teológico para uma congregação, tem que se debruçar mesmo aí a Bíblia Sagrada e aprender bastante. Então aí chegou um tempo na minha vida que não tinha mais condições, sair da melhor forma possível, sem deixar nenhum tipo de problema onde eu dirigia. Isso fala, dirigi 7 anos uma congregação local, depois fui mandado para uma outra congregação. Nessa fiquei 6 meses. No 6º mês, vendo a dificuldade financeira que eu estava passando dentro da minha casa, eu conversei com minha esposa e antes de tomar essa decisão também conversei com os obreiros que ali trabalhavam comigo, o segundo dirigente que eu tinha, com os obreiros que ali estavam, para informar o que eu iria fazer. E aí fui até o líder, que seria o meu líder na época, e ali tentei, cheguei até o local, até a sala ali onde atendi, e fui muito claro com o líder que ali estava, e falei bem assim, olha, eu decidi que eu não dirijo mais igreja sem salário. Sem salário, não falei nenhum valor. Eu não coloquei nenhum tipo de valor. Espalham tanta besteira por aí, tanta mentira, valores que nunca saíram da minha boca, que vão ter que dar conta disso, dessas mentiras. E aí cheguei e falei, olha, eu decidi que eu não dirijo mais igreja sem salário. Aí o líder na época falou assim para mim, quem é você para decidir isso? Eu falei, não sou ninguém, mas eu decidi isso. Eu falei isso. Aí o líder na época me chamou de louco. Eu falei, você está ficando louco? Você está ficando louco? Como assim? Agora significa que você dirige agora a igreja por salário? E eu respondi bem assim. Não, já faz 7 anos que eu dirijo igreja sem receber R$1. Recebi dessa maneira. Aí eu percebi que o líder ficou muito nervoso, levantou da cadeira e falou assim, irmão, por favor, irmão, sai daqui, porque eu tenho pessoas mais importantes para conversar. Eu percebi que não tinha mais conversa, até fiquei muito triste, porque eu achei que, mesmo que eu saísse dali sem receber nada, pelo menos eu teria uma conversa, sei lá, mais mansa, mais tranquila, para, sei lá, outra parte tentar me entender. Quem viveu comigo nos meus últimos dias aí dirigindo congregação sabe quanto estava difícil a minha vida. Então você chega ali, mais uma dessa, mesmo que eu não recebesse nada ali, mas se a pessoa fosse um pouquinho mais compreensiva de me ouvir e dar uma resposta com mais clareza, com mais mansidão, mas eu fui chamado de louco. E eu ouvi, nossa, então você dirige agora a igreja por salário? Já fazia 7 anos e 6 meses que eu dirigia a igreja sem salário. E eu sabia que existia vários outros líderes que recebiam prebenda ali, recebiam um pouquinho. Agora, naquele momento, só tinha aquela ajudinha de custo, que era básica. E ainda eu escuto isso, falei, puxa, faz tanto tempo que eu estou nessa instituição religiosa e ouço isso. Então essa coisa me machucou demais e saí dessa instituição, fui para outra, fiquei um bom tempo em outra instituição e toquei o barco. Eu já fiz parte tanto do calvinismo como aí do meio aí pentecostal. Tenho parentes que fazem parte presbiteriana, adventista, judaísmo ortodoxo, outros do messiânico.
Então conheço muito bem um pouquinho aí das instituições religiosas, sei muito bem como as instituições agem e trabalham com as lideranças, os que presidem congregação. Mas isso é um acontecimento que aconteceu comigo, que cabe aqui no texto, pois tinha base bíblica para chegar ali e conversar. Passa a ser meio que, sei lá, um desabafo, contar algo da minha pessoa, não é o intuito deste canal, mas cabe aqui ao texto. Então a Bíblia é muito clara quanto ao que preside receber salário, ao que administra, ao que cuida. Tanto que você vai pegar aí texto da Bíblia Sagrada, eu até separei um texto aqui, que está aqui, ó, em 1 Timóteo 6, e versículo 17, 5 e 17, que fala assim: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Presbítero aqui é os anciões. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. É interessante, não é? E depois fala: não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Então eu decidi, com base nas Escrituras Sagradas, não sou ninguém para decidir, mas na época eu decidi que não dirigia mais igreja sem salário. Falei sem salário, não falei nenhum valor. Se alguém pôs valor na coisa que eu não falei, essa pessoa mentiu e vai prestar conta a Deus. Então, tema de hoje: quem preside, pastor, padre, líder religioso, qualquer instituição que segue a Bíblia Sagrada, deve receber salário? Sim, segundo a Bíblia Sagrada, sim. Não é viver na luxúria, não. É ter o que é digno para sobreviver, ou ser honrado. Ser honrado. Gálatas 6,6 fala para os que são ensinados dividir do seu bem com aqueles que ensinam. Não estou falando de viver na luxúria, como fazem por aí. Estou falando de ter um salário para cuidar da família. Para o líder se dedicar mais e mais no estudo da palavra de Deus, na teologia, fazer um outro curso, fazer um curso de português que é interessante para quem está falando, falar direito, fazer um curso de psicologia, pois é necessário, fazer vários outros tipos de curso para estar mais pronto ali, ter mais tempo para se dedicar na oração e no ensino. Se este vídeo te ajudou, muito obrigado e até a próxima. Deixe o seu like, compartilhe, faça o seu comentário, que é muito importante, e vamos seguindo. Muito obrigado.